Bem, nós vamos estudar hoje como ler epístolas ou cartas. Nós estamos estudando aí durante uma temporada e como nós podemos ler melhor as Escrituras, como podemos entender melhor as Escrituras. E se vocês perceberam, o sermão de hoje foi foi um texto de uma epístola, né? De uma carta, 1 Coríntios, uma carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. E nós estamos tentando meio que conduzir isso junto. Nós pegamos sobre o gênero literário que nós estamos falando e depois temos uma aula, ou vice-versa, sobre aquele assunto. Então, talvez muitos digam o seguinte: ler uma carta é muito fácil, é como andar de bicicleta. Né? Eu, às vezes, quando eu ia ensinar os meus filhos a andar de bicicleta, eu não sou muito bom nisso, mas às vezes eles diziam naquela bicicletinha pequena, rapaz, isso é muito fácil. Mas aí quando chega no vamos ver, começa a perceber que tem algumas dificuldades no andar de bicicleta. Assim, talvez muitos digam com relação a ler a Bíblia, e especificamente as epístolas. Que dificuldade tem em você entender quando Paulo diz assim, tudo dá graças? Não tem dificuldade nenhuma nisso. Abstenha-se da idolatria. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Mas e quando chega em assuntos quentes? Como, por exemplo, sei lá, as mulheres devem usar véu ou não? Nas reuniões. E quando chega em assuntos quentes, como, por exemplo, nós um pouco tocamos nisso, sobre os dons da língua, a profecia, e questões como essa. Você acha que os debates têm à toa? Não. É porque provavelmente é um texto um pouco mais difícil de ser entendido. Então, claro que na Bíblia você tem textos mais fáceis e tem textos que os teólogos estão debatendo acertos. E ainda não chegaram ao consenso. Então tem textos mais difíceis também. Bem, então o que são as cartas? Cartas, geralmente elas vão ter de forma completa, quando você tem uma carta de forma completa, elas vão ter essas partes aí. Primeiro item, vai ter o nome do escritor. Eu não sei quanto a você. Alguém de vocês já escreveu uma carta? Vocês são da geração de escrever carta? Alguém escreveu uma carta aqui já na vida? Já. Só os 60, né? Carlos? Quantos anos? 62? 32. Sou 60. Eu escrevi muita carta. Mais para a Gislaine. Sei lá, 95% das cartas que eu escrevi para a Gislaine. Carta, eu acho que geralmente hoje, nós assinamos no final a carta, né? Assinamos no final. Não era assim o costume naquela época. Você já, e acho que é um costume muito melhor, você já identifica de cara quem está escrevendo. Então você pode notar que a maioria das cartas começa Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ele se identifica, ele diz quem é o autor, nome do escritor. Depois, o nome do destinatário, a igreja de Deus em Corinto, aos santos de Deus que estão em Filipos. Então ele identifica para quem que ele está escrevendo aquela carta. Daí geralmente ele faz uma saudação. Muitas vezes essa saudação é uma oração. Eu sempre lembro de vocês, minhas orações, e aí ele explica o quê? Se não me engano, a carta em Corinto, vocês podem dar uma olhada depois, mas se não me engano, na carta em Corinto, ele agradece a Deus pelos dons na igreja em Corinto. E depois ele só vai dar pancada com relação aos dons. Mas ele louva a Deus porque eles eram uma igreja extremamente dotada. O que você faz quando... Aqui tem um aprendizado para nós. Por exemplo, a carta de Corinto é uma dessas típicas cartas que você só tem um pouquinho de elogio no começo e depois é uma pancada atrás da outra. O que Paulo está tentando fazer ali no começo? Conectar com eles. Ele está tentando conectar. Conecta. Quando você... Sempre existe algo de bom numa pessoa ou num conjunto de pessoas. Sempre existe.
Vá lá, se esforce para entender isso. E quando você começar uma conversa, mesmo que seja uma conversa muito dura, você pode inicialmente conectar com a pessoa, dizer, sabe uma coisa, eu sempre agradeço a Deus em minhas orações pela sua vida por causa disso. E depois você pode mencionar talvez aquilo que precisa ser corrigido. Mas isso conecta. Você mostra que você não está só vendo o lado ruim da pessoa. Você também está vendo o lado bom da pessoa. Então, saudação. Muitas cartas de Paulo começam com a saudação. Talvez uma exceção seja Gálatas. Em Gálatas, Paulo já tira todas as ferramentas dele de cara e já entra de sobra. Mas quase todas as outras cartas ele tem uma saudação. Depois, saudação junto com a oração, né? Isso sempre meio que está conectado. Finalmente vem o corpo da carta. É onde que ele vai colocar os assuntos. Porque ele está escrevendo aquela carta. E finalmente ele vai terminar a carta fazendo uma saudação final, uma despedida, uma permissão, uma doxologia, algo desse tipo. Ele vai encerrar as cartas ou epístolas dessa forma. Nesse caso nós estamos falando de cartas. Cartas é quando o Paulo, por exemplo, escreve para Filemon. Paulo escreve para Timóteo. Paulo escreve para a igreja em Corinto. Ele está escrevendo para uma pessoa, um grupo de pessoas específico. Daí nós temos as epístolas também. As epístolas, elas são para o público em geral. Às vezes não é para uma congregação. É para os crentes por aí. Tiago provavelmente é uma epístola. Nós acabamos de ler nessa semana a epístola de Tiago. Na epístola de Tiago você não tem isso assim, dizendo, eu estou escrevendo para você, Filemão, eu estou escrevendo para você, igreja em Filipos. Não tem nada disso. Simplesmente tem muitas orientações. Então é uma epístola, é para o público em geral. Essa é a diferença entre carta e epístola. O que pode tornar difícil a interpretação de cartas e epístolas? Primeiro, porque elas foram escritas por causa de alguma situação. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, você tem carta para as igrejas da Galácia. O que está acontecendo? Os caras estavam abandonando o Evangelho. Era Evangelho mais circuncisão. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que Paulo resolveu escrever aquilo lá. Porque ele escreveu. Nós já vimos que Paulo escreveu para Timóteo. O que estava acontecendo? Na igreja em Éfeso, os pastores, inclusive, não estavam sendo fiéis. Não estavam sendo bons pastores. E Timóteo, como jovem provavelmente 30, 35 anos. Isso era jovem pastor naquela época. Como jovem, ele precisava de coragem e ousadia para enfrentar essas pessoas. Então, Paulo escreve para Timóteo, porque ele sabia que se escrevesse para a igreja, a carta ia parar no lixo. Então, ele escreve para Timóteo. Então, nós temos alguma situação, contexto, alguma razão por que aquela carta ou epístola foi escrita. E isso nem sempre está bem revelado. Na realidade, isso você vai descobrir, muitas vezes, lendo a própria carta. Ou lendo a epístola. A outra dificuldade é que isso foi escrito no primeiro século. Acho que nós estamos numa cultura um pouquinho diferente daquela época. E isso traz algumas dificuldades, nós entendemos algumas coisas. Por exemplo, as palavras mudaram. As palavras já mudam de uma geração para outra, às vezes o significado delas. Imagine então indo ao primeiro século. O significado das palavras às vezes muda. Nós precisamos entender, às vezes, o que acontecia naquela cidade, naquela igreja, coisa. Então, é muito diferente a cultura que existe hoje daquela época. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que pensar é o seguinte: quem que está aí? Quem que está do outro lado da linha? O que está acontecendo lá? A coisa que nós fazemos ao tentar entender uma carta ou epístola é mais ou menos como se nós estivéssemos uma conversa de WhatsApp, fôssemos olhar uma conversa de WhatsApp entre duas pessoas, talvez uma conversa entre eu e o Charles. Tem uma conversa de WhatsApp. Se você quer entender
aquilo que está acontecendo na vida do Charles. Mas todas as vezes que ele escreve, está apagado na conversa do WhatsApp. E você só pode ver aquilo que eu estou falando para ele. É exatamente isso que acontece ao nós tentarmos interpretar uma carta ou epístola. Todas as mensagens das congregações, das pessoas, para Paulo ou para os outros, estão apagadas. A gente não tem. E a gente precisa muitas vezes tentar entender aquilo que está acontecendo com a igreja, com aquela pessoa, baseado só naquilo que Paulo ou outro autor está escrevendo. Então, isso é um desafio. Isso é um grande desafio. Então, como fazer exegese? Exegese é quando nós usamos métodos para interpretar, nesse caso, as Escrituras. Então, como nós fazemos exegese de uma epístola? A primeira coisa que é importante é nós conhecermos o contexto, às vezes, da cidade, nós conhecemos um pouco do contexto da igreja e assim por diante. Nós teremos, por exemplo, a carta à igreja de Corinto. O que era Corinto? Corinto é uma cidade muito jovem, tinha menos que 100 anos quando Paulo chegou lá. Cidade jovem. Cidade jovem de jovens ricos. Jovens ricos. Ou os caras enriqueceram em Corinto, ou estavam vindo de todo o Império Romano loucos para fazer a vida em Corinto. Era lugar de oportunidade, de crescimento rápido. Então muita gente fluía para Corinto. É uma cidade que tinha povos de todos os lados. Todos os lados. Você tinha judeu, você tinha pessoas de, sei lá, africanos, você tinha pessoas de todos os lugares vivendo em Corinto. Por quê? Porque era uma cidade portuária também. Você tinha lá em Corinto, muito conveniente, tinha um canalzinho em Corinto. Um canalzinho que se as embarcações passassem por aquele canalzinho, primeiro elas iam poupar tempestades, o mar revolto. Se você não passasse por aquele canalzinho, segundo, ia poupar tempo também. E terceiro, você podia descansar ali um pouco. Os marinheiros podiam passar o tempo ali. Bem, como é uma cidade portuária, recebia pessoas de todo mundo, você tem todos os problemas de uma cidade portuária. Prostituição, altíssima. Altíssima. Quer dizer, famílias quebradas, destruídas, provavelmente, muitas. Homossexualismo, alto. Muito. Bebedeira, muitos problemas. Corinto é uma cidade que tinha todos os problemas. As religiões fluíam. Você tem povo, você tem pessoas de todos os lugares, cada um com a sua religião, o seu templo, o seu local de reuniões. Inclusive, a maior religião dominante lá em Corinto era uma religião que envolvia muito a prostituição, uma prostituição religiosa. Essa é a religião dominante. A gente não sabe se na época de Paulo ainda, mas tem relatos, por exemplo, de centenas de prostitutas descendo do templo que ficava no monte para baixo, para dentro da cidade, fazendo seus rituais e provocando todos aqueles. Quer dizer, o próprio é como se fazia parte da liturgia aqui da nossa reunião sexo. Consegue imaginar uma coisa como essa? Então, é isso mesmo que acontecia lá em Corinto. Então, essa é a primeira coisa, você tentar imaginar aquilo que está acontecendo. Aqui nós muitas vezes cometemos erros. Talvez eu tenha cometido um deles. É que às vezes nós pegamos algo que aconteceu centenas de anos antes, naquela cidade, e dizemos que quando a carta foi escrita estava acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, será que na época de Paulo também as sacerdotisas desciam lá e tal? Não sabe, a gente tem relatos de centenas de anos antes. Ora, em 100 anos, uma cidade muda muito. Ela pode não ser mais a mesma cidade. Os rituais podem não ser mais os mesmos. Então, muitas vezes, o pregador, ou aquele que está lendo o texto, ele comete esse tipo de erro. Ele pega algo que acontecia 50, 200 anos antes e tenta trazer para aquela situação da carta.
Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tentar entender um pouco. Onde você vai obter esse tipo de informação? Tem dicionários bíblicos excelentes hoje. Está tão fácil de adquirir isso. Vai lá e leia. Qual era a cultura da época? Qual era a vestimenta? Quais eram as religiões dominantes? Tem livros fantásticos que você vai ler. Vou ler Corinto, as cartas de Paulo à igreja de Corinto. Pega lá e começa a ler. Você vai entender, vai clarear o seu entendimento, você não tem ideia. Segunda coisa importante ao fazer exegese, quer dizer, nós estamos aprendendo como interpretar. Né? Ler uma sentada só. Eu acho que está ficando repetitivo, né? Porque nós toda semana estamos falando isso. E é exatamente para martelar na sua cabeça isso. Você tem que ler de uma sentada só. Eu não pego as cartas da Gislaine. Se eu quiser hoje pegar uma carta que ela me escreveu, que ela não escreveu no primeiro século, ela escreveu talvez 20 anos atrás. Se eu pegar qualquer carta dela e simplesmente ler um trecho no meio, eu não vou entender plenamente aquilo que ela está escrevendo. Não vou, porque eu não sei de novo o contexto. É isso que você faz. Essa brincadeirinha bíblica que você faz em casa. Você pega, abre 1 Coríntios 3, versículos, 15 e 16, e pumba! Essa é a mensagem de Deus para mim hoje. Mas peraí, você nem sabe o que está falando aquele texto. Qual é o contexto que está inserido? Por exemplo, se você pegasse 1 Coríntios 13, o que você ia dizer? Preciso amar mais a minha esposa. Mas não está falando de amor entre cônjuges. Você deveria falar, eu preciso mais amar aquela pessoa da igreja, fulano, a quem eu tenho profunda inveja. É isso que você deveria falar depois de ler 1 Coríntios 13. Então, leia numa sentada só. Se você ler, você vai começar, é como se você lesse assim, agora eu estou começando a entender. Então, todas as mensagens apagadas aqui de Corinto para Paulo, mas eu estou começando a entender por que Paulo está escrevendo isso. Você vai entender coisas como essa. Para quem ele está escrevendo? Você vai entender que ele está principalmente escrevendo para gentios. Tem judeu lá, mas a maioria na igreja é gentil. Isso é importante. É muito importante. Judeu era totalmente diferente de gentil. Então, você entender se ele está escrevendo primordialmente para gentios, se aqui na igreja aqui 85%, 90% é gentil, você vai conhecer um pouco mais do passado da pessoa. Provavelmente vem do contexto de prostituição, de homossexualismo, de bebedeira, etc. Se ele estivesse escrevendo predominantemente ao judeu, você vai saber, ele é circuncidado, obedeceu a lei desde pequeno, sabe a lei de memória, está acostumado a ir todos os sábados na sinagoga. Coisa totalmente diferente. Coisa totalmente diferente. A forma de você ler a carta vai mudar. A segunda coisa que você vai observar é que eles gostavam muito de sabedoria. Senhor, eu sou sábio. Eu sou sábio. Eles estavam se orgulhando a tal ponto de desprezar Paulo. Paulo o apóstolo. Eles estavam desprezando Paulo. Zé ninguém. Quem que é Paulo? Alguém que aqui é Apolo, Pedro, Cristo, talvez até eu, mas Paulo. Então eles estavam se gloriando na sua sabedoria e desprezando Paulo ao fazer isso. Você imagina você ter que escrever uma carta para alguém que despreza você? Mas não tem coisa mais difícil do que você falar uma coisa para alguém que despreza você. Meu avô disse que meu pai sempre dizia que meu avô dizia: se você quer deixar um palestrante, pregador, orador, numa situação muito difícil, talvez tirar ele de todo o discurso dele, só fique fazendo cara de desprezo para o que ele está falando, olhando para ele, como se ele estivesse dando a mim, desprezando. Eu tive uma vez esse desafio. Nos Estados Unidos, a gente tinha um grupinho numa casa lá, que a igreja se reunia na sala de uma casa lá. E aí eles falaram, tinha uma noite de missões lá, eles falaram: eu quero que o brasileiro fale. Aí eu ia falar, fazer a pregação.
E tinha uma família de russos que estava conhecendo ali, eles não eram cristãos, mas eles estavam conhecendo, e visivelmente os adolescentes, eles não gostavam de estar ali. Todo culto eles não gostavam, eles desprezavam. E eu tive que falar, pregar, com um menino sentado bem na minha frente, assim, mas bem próximo mesmo, e só fazendo cara de desprezo. Desprezo mesmo, assim, abertamente, todo mundo ria, como se não estivesse dando a mínima e tal. É muito complicado. É muito complicado você falar uma situação dessa. É tão complicado que uma vez o pastor de lá, o Brian, ele chamou a atenção dele. Chamou a atenção e muito forte. Falou, escuta, se você está vindo até aqui, você tem que demonstrar o devido respeito àquilo que nós estamos fazendo aqui, ainda que você não concorde com aquilo que nós estejamos fazendo. Mas Paulo, ele tem que ter esse desafio de conversar com alguém, com um grupo de pessoas que desprezavam ele, consideravam ele um chulezento. E pior, a maioria das pessoas que estavam lá tinha se convertido com ele. Não machuca isso? Não dói? Se aquelas pessoas que você deu sangue, que você foi lá evangelizar de madrugada, que você deixou sua família em casa muitas vezes, você vai lá e evangeliza, elas se convertem, você ensina elas, você discipula elas, e de repente elas estão se achando lá em cima e desprezando você, e considerando como mais importante uma outra pessoa. Barbaridade. Então é isso que estava acontecendo em Corinto. E eles tinham um bando de problema. Mencionar alguns. Tinha incesto dentro da igreja e ninguém tinha coragem de expulsar a pessoa da igreja. Tinham pessoas brigando a tal ponto que estavam levando o caso para a justiça lá fora. Eles tinham inveja com relação aos dons uns dos outros. Eles se reuniam, como nós celebramos a ceia hoje, mas era uma refeição, né? Então eles se reuniam para comer, mas um grupinho dizia aqui, ei, que tal a gente chegar 5 horas da tarde? Vai ser 7 horas da noite, mas vamos chegar 5 horas da tarde? Então já tinham comido, já tinham bebido, já tinham ceado. E aí depois as outras pessoas iam chegando. Eu falei, nós já fizemos, já. Tá pronto. Um monte de problema. Um monte de problema na igreja. Isso você pode e tentar entender. Qual que é a atitude de Paulo a isso? Então, ao ler a carta, você pode tentar identificar qual é a atitude, como Paulo está respondendo a essa situação. Bem, às vezes é de repreensão. Ele fala forte com eles. Fala, não tem nenhum macho aí não, ninguém com coragem. É necessário que eu chegue aí para que aconteça alguma coisa, está falando forte com eles. Tem hora que ele apela. Ele diz, olha, talvez Timóteo, eu envie Timóteo para ir. Se ele for para ir, recebam ele. Tratem ele com devido respeito. Ele apela a eles. E às vezes ele exorta, ele encoraja eles. Encoraja eles a continuar vivendo o Evangelho. A continuarem usando seus dons, mas com amor. Mas ele encoraja eles. Ele exorta. Isso é importante, né? Porque se você chega na minha casa e eu estou corrigindo o meu filho, você consegue entender um pouco do contexto, né? Alguma coisa aconteceu aí antes, para ele estar usando esse linguajar. Então, se Paulo usa esse linguajar, você está começando a entender o que está acontecendo na igreja. É muito importante isso. Ocasião da carta. Paulo, primeiro, parece ter recebido informações da família de Cloé. Ele começa a carta dizendo, fiquei sabendo. O pessoal da família de Cloé deu uma passadinha aqui onde eu estou, e eles comentaram comigo que está uma brigaiada só entre vocês, que vocês estão me desprezando, que vocês estão considerando que a sabedoria do mundo é tudo que há. Então ele recebeu informações da família de Cloé. Paulo também aparentemente recebeu cartas da igreja em Corinto. Porque a partir do capítulo 7 você pode ver isso bem claro.
a partir do capítulo 7, por diversas vezes, ele diz o seguinte: conforme vocês escreveram, né, vocês não perguntaram isso? Deixa eu responder. Então parece que eles tinham algumas dúvidas. Por exemplo, casamento era uma dúvida. Casamento, divórcio, devo permanecer solteiro, devo casar? Essa é uma dúvida deles. Então Paulo diz: conforme vocês escreveram, deixa eu agora responder. E ele vai lá e responde. Então alguma carta eles escreveram. Alguma carta eles escreveram para Paulo. E nós vemos no final que Estéfanas está levando a carta para a igreja de Corinto. Então Estéfanas está com Paulo e está levando a carta para a igreja de Corinto. E Paulo diz para a igreja se submeter a ele. Então provavelmente Estéfanas é pastor, algum líder. Porque se ele está dizendo se submetam a ele, ele provavelmente é um líder daquela igreja. Talvez até seja alguém que foi até Paulo e falou: olha, a situação está feia mesmo. Talvez seja até alguém que tenha levado a carta dos coríntios para Paulo. E Paulo então escreve uma resposta e está levando de volta a resposta. E junto com a resposta, Paulo está dizendo: olha, a carta foi para Estéfanas, se submetam a ele. Se submetam a ele. Bem, aí nós temos um pouco de especulação, tentando preencher o espaço. Mas parte, nós podemos tentar entender. Se Paulo está pedindo para eles se submeterem, é porque algum tipo de liderança ele é. Algum tipo de liderança ele é. Então, isso faz parte da ocasião da carta. Uma vez que você leu diversas vezes numa sentada só, você vai fazer um esboço, pelo menos mental, da carta. Então, vou fazer rapidinho aí. Nos primeiros capítulos, Paulo trata só da divisão da igreja. Depois, no capítulo 5, o problema de incesto dentro da igreja. No capítulo 6, tem processos jurídicos acontecendo entre pessoas da igreja. No capítulo 6 ainda, ele fala da imoralidade sexual. No capítulo 7, ele trata tanto do casamento quanto das virgens. No capítulo 8 até o capítulo 11, ele fala da comida sacrificada aos ídolos. No capítulo 11, ele fala das mulheres cobrirem suas cabeças com véu e da ceia do Senhor. Nos capítulos 12, 13 e 14, ele fala dos dons espirituais. Hoje nós pregamos o capítulo 13. Então, de 12 a 14, ele está falando dos dons espirituais. No capítulo 15, ele fala da ressurreição. No capítulo 16, ele fala da coleta que deveria ser feita da igreja, da volta de Apolo e dá umas exortações e saudações finais. Isso é importante, você uma hora ter essa estrutura mental. Tá? Depois de você ler muitas vezes repetidas, lembra que uma das coisas que nós falamos de como ler e entender as escrituras é você ler várias vezes uma sentada só a mesma carta. Todo dia a mesma carta, inteira. E assim você vai criando uma estrutura mental daquela carta. Beleza, nós vimos como fazer exegese. E como fazer hermenêutica? Hermenêutica agora é tentar trazer isso que nós entendemos para os dias de hoje. O dia de hoje. Então, como nós fazemos hermenêutica? Um texto não pode significar o que nunca significou. Essa primeira lição era muito básica, muito básica. Um texto não pode significar o que nunca significou, a não ser que nós estejamos tratando de profecias, às vezes. Mas um texto não pode significar o que nunca significou. Por exemplo, como os coríntios entenderam 1 Coríntios 13? Tem alguma dúvida? Como eles entenderam 1 Coríntios 13? Nenhuma dúvida. Eles entenderam claramente que Paulo está falando de dons. Está tendo um monte de brigaiada aqui por causa dos dons na igreja. Paulo começa a falar do amor. Vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Amor. E depois ele volta a falar dos dons. Não tem dúvida. Aquilo que Paulo está querendo falar do amor aqui. Não tem dúvida nenhuma. Então não pode significar para nós hoje uma coisa diferente do que os primeiros cristãos entenderam. Não pode. Claro que aqui, quando ele está falando do amor, isso pode ser generalizado de alguma forma, mas não é isso que Paulo está querendo transmitir pela minha vez. Essa é a primeira coisa importante. Nota porque é importante você entender o texto. Se você não entender o texto, não pode trazer para o dia de hoje.
Segunda coisa importante, quando experimentamos circunstâncias comparáveis, a aplicação da palavra de Deus para nós é a mesma que para eles. A aplicação da palavra de nós é a mesma que para eles. Então a pergunta que nós podemos fazer, a nossa situação em 1 Coríntios 13 é comparável àquela que os cristãos estavam enfrentando? Acho que sim. A gente tem inveja hoje na igreja por causa de dons? Tem. Eu acho que sempre teve. Sempre teve. Na história, enquanto teve igreja, sempre teve inveja por causa de dons. Então é similar. Então nós podemos trazer aquela mensagem do dia de hoje. Podemos trazer do dia de hoje. Beleza. E quando não for? E quando as circunstâncias não forem comparáveis? Aí é que o bicho pega. Aí é que se torna difícil. Por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo fala muito da carne sacrificada aos ídolos. Carne sacrificada aos ídolos e tal, 1 Coríntios 8. Agora, a gente tem templos espalhados por aí que o pessoal está sacrificando carne aos ídolos? Não é tão comum. Talvez ainda tenha, mas não é tão comum. Como é que a gente vai trazer esse texto? Será que faz sentido eu pegar para vocês, pessoal? Não vão lá no templo comer carne sacrificada aos ídolos. Você vai falar, para quê? Nunca fui, não sei o que é isso. Então, como é que eu vou trazer aquela mensagem daquela época para o dia de hoje? Eu preciso trazer ela para o dia de hoje. A palavra de Deus só tem efeito se nós trazermos para o dia de hoje, para a nossa vida. Então, vamos tentar entender aqui a situação lá original. Você podia ir com o seu vizinho, se o seu vizinho chegasse na sua casa, escuta, hoje eu vou na igreja Batista Central, mas na semana que vem você vai comigo no templo? A gente vai ter um evento especial. Você vai comigo no templo? Paulo disse, não pode. Por 3 razões. Primeiro, para você vai ser uma pedra de tropeço com outras pessoas. A segunda razão é que é incompatível com a vida em Cristo. E terceiro, você está participando do culto aos demônios. É mais ou menos o seguinte, você está dizendo para a pessoa o seguinte, você pode vir participar de um ritual como a ceia do Senhor hoje comigo? Porque depois, no domingo que vem, eu participo da ceia de vocês. Qual que era a ceia deles? Comer carne sacrificada aos ídolos. Talvez ter a prostituição ali. É isso que você está dizendo. Não dá. Não dá. A resposta de Paulo é enfática. Você não pode atender o chamado de Deus. Nós começamos todos os cursos com chamado. Você não pode atender o chamado de Deus para uma reunião dos cristãos e atender outro tipo de chamado. Você não pode fazer isso. Tá? Agora, a outra pergunta que eles tinham. Mas eu posso comprar a comida que foi sacrificada lá aos ídolos e que é vendida na feirinha de terça-feira aqui da Nova Campo Grande? Eu posso comprar aquela carne? Ela foi sacrificada aos ídolos. Eu posso comprar ela? Paulo disse, pode. Pode. Desde que, às vezes tem uma pessoa que era adorador, ia naquele tempo, e ela vai se escandalizar de talvez você comer aquela carne. Nesse caso, se você estiver visitando ou convidando para a sua casa essa pessoa, não compre aquela carne, compre uma outra. Compre uma outra. Porque você vai estar colocando em dificuldades o seu irmão em Cristo. Então, essas são as instruções. Por quê? Porque o ídolo, por um lado, não é nada. É um pedaço de pau. Não é nada. Mas Paulo diz, por outro lado, o ídolo, apesar de todo ídolo, tem um demônio. Não é um demônio você viver toda semana em função do dinheiro ao invés de Cristo? Não foi isso que você fez essa semana? Em função do trabalho,
função da família, ao invés de Cristo. Não é um demônio isso. Esse troço não atrai você como se fosse o próprio Deus. Para um pedaço de pau. Para o outro, você não viveu intensamente a vida cristã essa semana exatamente por causa desse demônio aí. Beleza. Então, como é que nós trazemos isso para o dia de hoje? Tem na feirinha ali, no açougue, tem carne sacrificada aos ídolos? Que eu saiba, essa é uma situação muito comum nos dias de hoje. Né? Mas pode ser que tenha, mas não é uma... Então, não são situações comparáveis. Como é que eu vou trazer isso, essa mensagem para o dia de hoje? Bem, Paulo coloca bem claro um princípio nesses textos. Ele diz: sozinho o conhecimento incha. O amor deve prevalecer. Então, isso nós podemos usar para trazer para o dia de hoje. Por exemplo, você pode ter alguém que não comia carne de porco. Minha sogra era isso. Né? Minha sogra comia carne de porco e tal. Ela veio no contexto adventista. Ela entendeu uma hora o evangelho, mas até hoje tem dificuldade de comer carne de porco. Então, o que você vai fazer? Se eu convidar minha sogra para minha casa, vão ser carne de porco. Para ela nunca mais aparecer em casa. É isso que você não deve fazer. Então, você vai considerar o outro. Ah, mas era errado. Não tem nada a ver aquilo lá. Tem nada a ver. Por exemplo, se eu for... Tem igrejas que têm o costume de eles... até na prática do esporte, eles só usam calça. Os homens usam calça e tal. Então, se eu for para eles, seria um escândalo se eu fosse até eles visitá-los e eu tivesse bermuda lá, jogando futebol. Então, eu vou considerá-los. Eu não acho que exatamente esse seja o padrão de vestimento, ainda que eu acho que nós, como igreja, temos que melhorar muito o padrão de vestimento, mas eu não acho que aquilo lá seja a coisa mais... aquilo lá seja o foco. Mas eu vou considerá-los. Eu não vou lá de... vocês fraquinhos aí. Não, eu vou considerá-los. Vou considerá-los. Eu já fui em igreja que o pregador só tem que pregar de terno e gravata. Na verdade, eles nem vão dar muito caso para você se não for de terno e gravata. Eu vou respeitá-los. Respeitá-los. Aquilo lá não é nada, mas eu vou respeitá-los. Claro que o contexto de Paulo aqui é muito mais forte. É muito mais forte que isso. Ele está falando de comida sacrificada aos ídolos. Né? Mas nós podemos usar isso, essa lei do amor. E aqui nós estamos conectando com o sermão. Estamos conectando com o sermão. Na igreja nós devemos pensar tudo no amor. E nós podemos encerrar com os versículos que Paulo usa em 1 Coríntios, dizendo o seguinte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Porque você não é igual a Cristo. Cristo considerou nós que éramos fracos. Ele considerou tanto que ele veio igual a nós. Igualzinho a nós. Para tentar estabelecer uma relação, nos trazer do lado dele. Por que você não pode mudar um pouquinho a vestimenta, a comida, aquilo que você faz, algum costume, para trazer outros para perto de Cristo? Não peque contra Cristo.